Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto histórico bem controverso lá do comecinho do século XX. É o livro O Caso de Saratov, que destrincha um crime e um julgamento que aconteceram no antigo Império Russo. E olha, para a gente entender a fundo esse texto, não tem jeito, a gente tem que começar com as palavras do próprio autor. Já na introdução, ele joga a carta na mesa e enquadra o livro inteiro em torno do que ele chama de a questão dos assassinatos rituais, um tema, assim, super polêmico. Beleza. Então, como a gente vai fazer isso? Nossa análise vai ser dividida em 5 partes para a gente entender direitinho. A gente começa pelo contexto do livro, passa pela cena do crime, pelos testemunhos, depois pela grande tese do autor e, por fim, o veredito e como essa história toda ressurge hoje em dia. Então, vamos lá, começando pelo começo. Quem escreveu esse livro? Foi um cara chamado G. Zamyslowski, que era membro da Duma, tipo o parlamento russo da época. E tem um detalhe importante. A publicação, em 1911, foi pensada para coincidir com outro julgamento super famoso, o caso Beilis, que rolou em Kiev e tinha acusações bem parecidas. E o mais interessante aqui é como o autor vende o peixe dele. Ele diz que o livro é uma análise, sabe, puramente factual, documental, de um único caso. O objetivo que ele declara é provar um ponto bem maior e, claro, super controverso. E ele faz isso se colocando contra o que ele chama de uma negação total da imprensa judaica, que, segundo ele, tratava tudo como conto de fadas ou invenção. Certo, agora a gente entra no coração da história do livro, o crime em si. Um crime que aconteceu na cidade de Saratov, lá em meados do século XIX, ou seja, muito antes de o livro ser escrito. O livro constrói uma linha do tempo bem clara, pelo menos na visão do Zamyslowski. Tudo começa em dezembro de 1852, com o desaparecimento de um menino de 10 anos. Um mês depois, em janeiro de 1853, some outro garoto, de 11 anos. E aí, na primavera, os corpos começam a aparecer. E é aqui que a coisa fica bem gráfica. O livro detalha o que as autópsias teriam encontrado. No caso de Mikhail Maslov, falava-se de ferimentos na cabeça, estrangulamento e 2 detalhes que o autor destaca muito: um pedaço de pele retirado do ombro e o que ele descreve como sinais claros de circuncisão. No outro menino, o corpo estava muito decomposto, mas o autor insiste que a circuncisão também foi definitivamente estabelecida. E, ponto importante, ele afirma que tudo isso foi feito antes da morte. É com base nesses detalhes que ele começa a construir o argumento de um crime ritual. Mas não é só isso. Perto de um dos corpos, o do Cherstobitov, a investigação encontra 2 peças de evidência que vão ser fundamentais para a história: um cap e um par de suspensórios de soldado. E, segundo o livro, essas pistas levaram a investigação direto para a guarnição militar da cidade. Ok, então temos o crime, os corpos, as pistas. Agora vamos ver como o livro usa os testemunhos para amarrar tudo isso, ligando o crime a pessoas específicas e, claro, a um motivo. E a peça central do quebra-cabeça da acusação, pelo menos na versão do livro, é a confissão de um soldado chamado Anton Bogdanov. Ele é pintado como um cara de moral bem duvidosa, mas o depoimento dele, esse se torna o pilar de toda a narrativa. E o que o Bogdanov conta é uma história e tanto. Ele diz que foi atraído para o apartamento de um peleiro, Yankiel Yushkevich. De lá foi levado para um porão, e lá ele teria visto o menino ser torturado e morto por vários homens judeus. Depois, ele diz que foi contratado para ajudar a se livrar do corpo no rio. E o detalhe final, que amarra tudo: ele confessa que perdeu o cap de soldado dele enquanto descartava o corpo. Além do soldado, tem outro testemunho que o autor considera fundamental, o de um burocrata aposentado, Ivan Kruger. Ele é descrito como alguém que tinha um certo interesse em judaísmo. E, segundo o livro, ele confessou ter visto a tortura ritual do segundo menino, o Maslov, acontecendo dentro da casa de oração judaica. Aí fica a pergunta, mas por que ele não falou nada antes? Bom, o livro tem uma resposta bem dramática para isso. A história contada é que os judeus teriam espancado Kruger. Diz que ele mal conseguiu escapar e fugiu para casa, todo ensanguentado, e ficou apavorado demais para falar qualquer coisa. E é nesse ponto que a narrativa dá um salto. Para os Zamyslowski, isso não foi só um crime local, um caso isolado. Não, não. Ele vai muito além e é agora que a gente vai ver como ele transforma isso numa conspiração de escala nacional.
Essa é a grande tese do autor. Ele basicamente alega que Saratov era uma espécie de centro, um hub para obter sangue cristão, e que judeus de todo o Império Russo iam até lá para isso. E para sustentar essa ideia de uma rede maior, o autor apresenta o que ele chama de evidências. Por exemplo, visitantes que teriam vindo do Cáucaso para se encontrar com o principal suspeito, uma correspondência supostamente misteriosa com um rabino em outra região, e talvez o mais impressionante, o depoimento de uma andarilha, Maria Slayonieva. Ela alegou ter sido contratada para levar frascos de um líquido, que se acreditava ser sangue, de Saratov para outra cidade. E mais, ela disse que foi forçada a fazer um juramento com uma gota do próprio sangue para garantir o silêncio. Bom, depois de toda essa construção, a gente chega na reta final. Qual foi o veredito desse caso, segundo o livro? E por que uma história tão antiga voltou com tudo no século XXI? O livro apresenta o veredito do Conselho de Estado. Yushkevich, Lieferman e Yurlov foram condenados por assassinato através de tortura e pegaram penas pesadíssimas de trabalhos forçados. Outros 3, Berlinski, Zeidman e Berman, não foram condenados diretamente, mas a corte os considerou sob suspeita e eles acabaram exilados na Sibéria. E aí a gente dá um salto no tempo direto para os nossos dias. Porque veja bem, esse livro não é só uma peça de museu. Ele foi republicado em 2009 por uma editora nacionalista lá de Moscou. E a forma como ele é apresentado nessa nova edição diz tudo. O prefácio de 2009 afirma com todas as letras que assassinatos rituais na Rússia continuam até hoje e que a situação atual lembra muito o caso de Saratov descrito no livro. É uma conexão direta, explícita. Mas não para por aí. A edição de 2009 vai além. Ela tem um apêndice que é basicamente uma carta. Uma carta que foi enviada pelo Comitê Antifascista Russo ao Procurador-Geral da Rússia. E o que essa carta pedia? Bom, ela era bem direta. Exigia que as autoridades investigassem o assassinato de 5 meninos em Krasnoyarsk em 2005 como um assassinato ritual. A carta citava o livro dos Zamyslovsky como precedente histórico, listava supostos sinais característicos desse tipo de crime e pedia textualmente: pedimos convincentemente que não excluam a versão de assassinatos rituais. Fica claro, né? Uma narrativa histórica sendo usada para tentar moldar o presente. E com isso, a gente fecha a nossa análise sobre o caso de Saratov. E fica no ar uma pergunta, uma reflexão final. O que é que dá a essas narrativas históricas um poder tão grande, tão duradouro, a ponto de influenciarem o nosso presente?